Olá, começa agora a União Brasil desta quarta, 13 de março. O novo Papa da Igreja Católica é Jorge Mário Bergoglio, ou Papa Francisco I. O anúncio foi feito há pouco no Vaticano. Vamos ver como a escolha do pastor Marco Feliciano para presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal põe em dúvida as alianças feitas pelo governo Dilma. As obras de mobilidade urbana ao redor da Arena Castelão continuam. Alguns moradores estão incomodados, mas outros já veem como uma melhoria no futuro. Luiziane Lins declarou que o prefeito Roberto Cláudio quer transformar o Hospital da Mulher, em Fortaleza, no Hospital da Copa. As afirmações respingaram nos parlamentares. E vamos mostrar o trabalho da unidade móvel do TRE no Ceará, que está circulando pelos bairros da capital com serviços à população. Boa noite para você, eu sou o Richel Martins. Hoje, 13 de março de 2013, às 7h07 no Vaticano, 3h07 da tarde aqui no Brasil, depois da quinta votação e 2 dias de espera, a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, anunciando a escolha do novo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana entre os 115 cardeais eleitores. E seu nome é Jorge Mário Bergoglio, que era arcebispo de Buenos Aires, na Argentina. Ele escolheu ser chamado a partir de agora de Papa Francisco, o 266º bispo de Roma. O anúncio foi feito pelo cardeal Jean-Louis Tauran na varanda central da Basílica do Vaticano. Uma surpresa, considerando que as especulações apontavam para o nome do italiano Dom Angelo Scola e do brasileiro Dom Odilo Scherer. Em seu primeiro discurso, o Papa Francisco, um jesuíta de 76 anos, pediu que, em silêncio, os fiéis que lotaram a Praça São Pedro orassem pelo seu pontificado e pediu que houvesse mais fraternidade na igreja. Jorge Mário Bergoglio nasceu em Buenos Aires, capital argentina, em 17 de dezembro de 1936. Filho de italianos, ele viveu a maior parte da sua carreira religiosa em seu país. Já foi professor de literatura, filosofia, psicologia e teologia antes mesmo de se tornar arcebispo de Buenos Aires. Bergoglio só se tornou cardeal em 2001 e é conhecido por sua vida humilde, como um bom franciscano, preparava sua própria comida e se locomovia pela cidade usando o transporte público. Mas tudo isso deve mudar a partir de agora, já que ele sofrerá a quebra dessa rotina simples para ser o mais alto nome do catolicismo. A pergunta agora é: o que esperar do novo Papa? Reformas na igreja? Escândalos à parte, uma corrente de sacerdotes espera que a igreja cumpra seu papel junto à população mais carente e desassistida. Primeiro, é importante discutir o que é que a igreja deve fazer, qual é o papel da igreja, dela, hoje no mundo. Nós temos essa crise econômica que jogou mais de 500 milhões de pessoas na fome. Esse não é um problema sério que eles devem discutir? Ou se nós pensamos toda a situação da África, um país massacrado, um continente massacrado, e guerras que se inventam, se constroem guerras para vender armas, e tantas situações que existem também na América Latina, ainda de marginalização, problema da homofobia, o problema da mulher, para que a igreja seja um serviço ao mundo. O novo Papa terá uma grande missão pela frente para atender a essa demanda de mudança que a comunidade católica em todo o mundo espera agora, com essa possível renovação da igreja. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal está no centro das discussões políticas no Brasil. Mas o debate pode ir além da escolha. Um pastor evangélico que demonstrou ter preconceitos contra negros e homossexuais coloca também em xeque as alianças feitas pelo governo federal. A insatisfação com a escolha do deputado federal pelo PSC de São Paulo, Marco Feliciano, para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, agora não é mais apenas popular. O parlamentar é acusado de racismo e homofobia. Uma comissão parlamentar composta por 8 deputados do PSB, PSOL e PT já entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contestando a votação que colocou o pastor à frente da presidência da comissão.
Detalhe, o mesmo Partido dos Trabalhadores que se mostra hoje insatisfeito foi quem deu a vaga ao PSC. O presidente já começou as atividades, tirando da pauta polêmicas, como um plebiscito sobre a união entre homossexuais. E isso pode ser só um aperitivo do que vem por aí. Há uma comoção nacional para que o deputado federal, que na verdade a gente está aqui questionando a condição política dele como deputado federal, né? Ele tem reações homofóbicas, tem depoimentos racistas, tem um processo, responde a um processo por estelionatário, como estelionatário, e ao mesmo tempo quer ser presidente da Comissão de Direitos Humanos. E o assunto tem causado discussões acaloradas aqui no Ceará, entre as deputadas Eliane Novaes, do PSB, e doutora Silvana, do PMDB. Chegou à presidência da comissão por ter uma conduta que o credenciou para chegar como parlamentar. Então, eu não vou permitir que uma guerra santa, entre aspas, vá colocar essa casa contra um parlamentar federal que vai legitimamente presidir uma comissão de direitos humanos. Para correligionários do pastor Feliciano, o deputado deve ser mantido na presidência da comissão. O PSC permanece com o nome do deputado para que ele possa realmente mostrar para a sociedade brasileira que ele deverá fazer um bom trabalho naquela comissão. Mas a discussão não fica apenas na escolha do pastor para a presidência da comissão. A vaga para o PSC só foi possível graças aos acordos dentro da base do governo federal. Será que vale tudo pela governabilidade? Os últimos lances políticos que a gente tem percebido na política brasileira, fruto desses acordos, vem demonstrando que a gente chegou aí no momento em que é preciso se questionar até que ponto eles estão de fato garantindo governabilidade ou se não estão inviabilizando a governabilidade. E a população, o que acha de toda essa polêmica? É um contrassenso. Eu acho que ele devia se omitir e se corrigir, porque hoje é inaceitável qualquer preconceito. A escolha desse pastor para dirigir essa comissão é totalmente absurda e o partido tem que ter o bom senso de trocar. O Congresso Nacional aprovou na noite desta terça-feira o orçamento da União de 2013, com previsão de receita de 2,28 trilhões de reais para este ano, o que confirma o salário mínimo de R$ 678. Com a aprovação do texto, quase 3 meses depois do previsto, o governo federal poderá utilizar os recursos para investimentos ou outros gastos. E a lei orçamentária foi votada ontem pelos senadores. Na última semana, os deputados aprovaram o texto, mas a votação dos parlamentares do Senado foi adiada por falta de acordo. A matéria agora segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff e deve ser publicada ainda esta semana no Diário Oficial da União. As obras ao redor da Arena Castelão, em Fortaleza, estão a todo vapor na corrida contra o tempo para a Copa das Confederações. Na Avenida Alberto Craveiros, 35% do trabalho já estão concluídos e 27% na Avenida Paulino Rocha. Muitos reclamam, já outros estão mais conformados. Veja só. De acordo com a Secretaria Especial da Copa de Fortaleza, tudo anda bem. As obras de mobilidade urbana ainda estão atrasadas, mas em comparação ao que foi deixado pela gestão anterior, houve um grande avanço, especialmente no entorno da Arena Castelão. Nós recebemos as obras com um grande nível de atraso e também nós tínhamos 2,5% e com uma boa parte de dívidas ainda de orçamentos do ano passado. Já foi encaminhado a despesa do exercício anterior e nós conseguimos partir de 2,5% para 34%, mais de 34% na Alberto Craveiro e já chegando aos 30% na Paulino Rocha, na rotatória ali do Castelão. Na Avenida Paulino Rocha, próximo à Rua Pompílio Gomes, há muitas reclamações por parte dos comerciantes locais. Eles afirmam que não foram comunicados sobre a interdição no trecho e se sentem bastante prejudicados. Rapaz, eu estou achando esse serviço aqui muito devagar. Está muito atrasado com a gente porque nós estamos dependendo dessa pista abrir. Eles estão trabalhando na ponte acolá, no viaduto, entendeu? E aqui eles interditaram para os carros não passar aqui, entendeu? Não sei para quê, dava para os carros passar aqui, ó. Já para esta moradora, o transtorno compensa. Ela acredita na melhoria. Mas tem que fazer serviço, né?
Não tem problema para mim, não tem problema de nada não. Não vou vir na minha casa. A senhora acredita então que é um benefício para... Benefício para todos. Que aqui está muito preciso, os carros só faltam passar por dentro de casa. Os motoristas que precisam utilizar as vias não veem a hora da conclusão das obras. Depois que acabar, talvez sim, né? Mas enquanto não acabar, né? Fica complicado, porque a gente mora bem aqui do outro lado. Para a gente ir para lá tem que fazer um rodeio bem complicado, né? O secretário diz que toda essa demora tem um porquê. Nosso grande parceiro na parte das apropriações tem sido o governo estadual. Ele já tinha feito esse compromisso, já desde a outra gestão, de aportar para a Via Expressa 36 milhões para a desapropriação. E nessa parte da Alberto Craveiro, do entorno do Castelão, priorizar a Copa. Além das obras no entorno da Arena Castelão, está previsto ainda no pacote da Copa 2014 a construção de um viaduto na Avenida Raul Barbosa com Murilo Borges e também 4 túneis que prometem desafogar o trânsito na cidade. Se tudo ficará pronto a tempo, essa é a grande questão. Seria muito bom. E seria o grande legado assim para a cidade, seria as obras de mobilidade urbana. E não é a arena, né? A arena é um equipamento importante para o turismo, mas tem pouca utilidade no dia a dia para a população. Para Custódio, a questão da mobilidade urbana em Fortaleza é bastante complexa, principalmente pelo andamento dos projetos de transporte coletivo. Tem que se pensar em transporte coletivo eficiente. O metrô passar a funcionar, né? E uma grande luz que apareceu foi a história do VLT, né? Tem muitas desapropriações, viadutos, túneis, né? Então é uma grande incógnita se realmente vai conseguir estar pronto. Falando aí em mobilidade urbana, quanto tempo você leva para chegar ao trabalho? 30 minutos? 1 hora? O trânsito das grandes cidades praticamente não permite que a mobilidade seja ágil. Uma pesquisa mostrou que Fortaleza, por exemplo, está em 8º lugar no Brasil quando o assunto é tempo de deslocamento de casa para o trabalho. Se engana quem acha que o trânsito caótico de uma grande cidade como Fortaleza não afeta os motoqueiros. Seu Francisco Nonato que o diga. Eu moro aqui na Parangaba, para eu chegar na Bezerra de Menezes, eu demorei na faixa de mais ou menos uns 50, quase 1 hora. Coisa que eu tiro quando não tem o trânsito, vamos dizer, um dia de domingo, eu tiro dentro de 10, 12 minutos. A pesquisa Tempo de Deslocamento Casa-Trabalho no Brasil, de 1992 até 2009, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que a média do fortalezense para se deslocar de casa para o trabalho é de 31 minutos. A maioria desses cidadãos utiliza o ônibus como transporte. Quanto tempo você leva para ir da sua casa para o trabalho, por exemplo? Uns 40 minutos. E eu moro perto do meu trabalho. Com esta média de tempo, não somos o primeiro lugar no ranking brasileiro. Este é São Paulo, que vem seguido do Rio de Janeiro, Recife, Distrito Federal, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba. Fortaleza se encontra apenas na 8ª posição. Mas isso não quer dizer que estamos bem. O programa de transporte urbano, né, que está sendo implantado na cidade, e como as obras aí já foram retomadas desse primeiro corredor, o grande objetivo dele é priorizar o transporte coletivo para aumentar a velocidade operacional desse sistema e diminuir o tempo de viagem para o usuário. Belém e Porto Alegre estão como exemplos em último lugar neste ranking. Para tentar melhorar a situação em Fortaleza, recentemente foram implantados corredores e faixas exclusivas para ônibus. Em breve deverá haver uma pista exclusiva para os transportes públicos do terminal de Antônio Bezerra até o Papicu. Por isso, por enquanto, a fiscalização está sendo feita apenas para educar. A fiscalização eletrônica na Bezerra de Menezes já está instalada, está em caráter de teste para poder definir os critérios de autuação. E depois de definir esses critérios, vamos começar um período educativo em que o condutor receberá uma notificação informando que foi identificado que ele estava trafegando nas faixas para ônibus, para ele não cometer isso e depois de um período ser realmente efetivado a punição, né? A seguir, a ex-prefeita de Fortaleza diz que Roberto Cláudio quer transformar o Hospital da Mulher em Hospital da Copa. A gente volta num instante.
Estamos de volta, abrindo espaço para a sua participação. Dê a sua opinião por telefone ou pela internet. O nosso número é o 3486-1721, código diário 85. E pela internet, o nosso perfil no Twitter é o @UniãoBrasilTV. A notícia agora não é muito boa, não. É que o governo autorizou um aumento de 6,31% nos medicamentos. O reajuste começa a valer a partir de 30 de março. Mas somente na segunda quinzena do mês de abril, o consumidor final vai sentir a alta dos preços. O setor varejista se queixa que a alta deveria ser maior. Representantes da indústria afirmam que o reajuste máximo não vem sendo aplicado por conta do alto grau de concorrência. A declaração da ex-prefeita de Fortaleza sobre o futuro do Hospital da Mulher está dando o que falar na Câmara Municipal de Fortaleza. Veja na reportagem de Alain Faustino e Bruno Rafael. A declaração foi feita durante a homenagem na Assembleia Legislativa do Ceará no Dia Internacional da Mulher. Segundo a ex-prefeita, o atual prefeito Roberto Cláudio iria transformar o Hospital da Mulher em Hospital Geral para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com a petista, isso seria um retrocesso para as mulheres. E em reunião com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Fortaleza, a secretária Socorro Martins declarou que o Hospital da Mulher, do jeito que está hoje, custa muito caro para os cofres públicos, principalmente por causa do número reduzido de pessoal. E isso seria consequência de como ele foi inaugurado pela última gestão. Na Câmara Municipal de Fortaleza, a bancada petista reafirma a importância em manter a unidade como ela é, voltada para o atendimento das mulheres. A gente tem que acabar com essa coisa realmente muito ruim que tem na política brasileira, e aqui não é diferente, de cada gestão que entra querer destruir aquilo de positivo que tem da gestão anterior apenas por uma disputa política. Mas a liderança do governo garante que tudo não passa de especulação. O Hospital da Mulher vai ser mantido como sempre foi. Isso, na verdade, não procede. O Hospital da Mulher tem as suas responsabilidades, deve ser tratado como um patrimônio da cidade de Fortaleza, deve ser qualificado, deve-se ter médicos, um atendimento de qualidade para toda a assistência à questão de gênero, à condição feminina. Sobre o alto custo do hospital, o líder do governo afirma que isso pode ser resolvido com mais parcerias. É necessário que se busque parcerias com o governo federal, com o Ministério da Saúde, e a secretária tem buscado essas alternativas. A secretária Socorro Martins tem buscado junto ao governo federal para que a gente possa realmente dar eficiência ao Hospital da Mulher. E na Assembleia Legislativa do Ceará, a declaração da ex-prefeita também foi duramente rebatida pela bancada do PSB. Não vi em nenhum texto oficial ou informação partida do Poder Público que pudesse mostrar a mudança de diretriz de sair do Hospital da Mulher para o Hospital da Copa. Portanto, acredito que isso não passa de algum factoide criado por alguém na tentativa de querer criar algum problema. Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o Hospital da Mulher não será transformado em Hospital da Copa. No momento, a unidade de saúde está passando por um diagnóstico em razão de ter sido inaugurada sem garantia de pessoal e da manutenção necessária. A partir desse diagnóstico, haverá uma ampla reestruturação do hospital para que todos os serviços possam ser oferecidos à população. A ONG Todos pela Educação divulgou um estudo comprovando que no Brasil, quase todos os estudantes terminam o ensino médio sem terem aprendido matemática como deveriam. Especialistas dizem que isso já não é mais novidade. Português, matemática, história, física, o que um aluno que termina o ensino médio rumo à faculdade deve saber. Tem que saber de cada um pouco para poder ele estar preparado para uma faculdade, né? Senão não tem como ele levar adiante os estudos. Mas parece que a maioria das pesquisas de qualidade da educação no Brasil visam mesmo português e matemática. E o pior, que nem nessas disciplinas os alunos estão aprendendo corretamente. Baseados nos índices do Sistema de Educação Básica e no resultado da Prova Brasil de 2011, a ONG Todos pela Educação constatou que 90% dos alunos que terminam o ensino médio não aprenderam o que deveriam em matemática. É um bicho-papão que é dentro do próprio estrangulamento que tem o ensino médio. O pessoal tem medo de matemática, existe ainda muito decoreba. Quem
Hoje você vê a quantidade de cursinhos que tem, que se preocupa muito em pedir para os alunos decorar formas, decorar alguns aspectos que na realidade são secundários. Os resultados podem parecer repetitivos, mas se analisarmos bem, eles têm piorado. Estamos longe de atingir a meta esperada para 2022. Isso no ensino médio. No ensino fundamental, os resultados são variados e até há uma certa evolução nos primeiros anos de escola. Será que estamos fazendo uma geração melhor? Está havendo mais interesse, né, das próprias estudantes, né, mas não tem mais aquele professor que exige, força o aluno mais, né? O aluno mais vai na escola para passar o tempo, né? Para este especialista em educação, o mais grave é que isso pode se tornar estratégia política e investimentos serem feitos nas disciplinas específicas consideradas principais, esquecendo as outras, apenas para tentar melhorar estes resultados. Lhe dou um exemplo. Neste exato momento, o governo do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, está propondo que para as classes de primeiro, segundo e terceiros anos sejam suprimidos os conteúdos de História, Geografia e Ciências, reduzindo exclusivamente a escolarização para Matemática e Língua Portuguesa. Não precisa ser doutor na ciência de educação para perceber que existe um paralelismo entre o que é avaliado, matemática e língua portuguesa, e aquilo que ele vai dar prioridade e recorrência. A seguir, o Tribunal Regional Eleitoral está com uma unidade móvel rodando por Fortaleza com vários serviços à população. É já já. Voltamos. Quem está com alguma pendência com a Justiça Eleitoral tem a chance de resolver o problema sem precisar se deslocar para longe de casa. É que as unidades móveis do TRE estão rodando a cidade levando serviços à população. Hoje foi a vez do bairro Vila União. Mais de 1,5 milhão de pessoas estavam aptas a votar na última eleição no ano passado. Isso quer dizer que todas estavam com seus documentos regularizados, assim como Dona Isabel. Mas se a eleição fosse hoje, ela não teria o título de eleitor. Depois que eu voltei, aí perdi meu título. Vou tirar a segunda via. Por isso, ela estava resolvendo sua situação no próprio bairro, Vila União, em Fortaleza, através de uma unidade móvel do Tribunal Regional Eleitoral. Desde o dia 11 deste mês, 2 veículos estão no bairro. Eu passei e vi, achei legal e vim fazer. O ambiente da unidade móvel é este aqui. Não deixa nada a desejar de um prédio normal. Porém, quem quiser vir até aqui precisa trazer documento oficial com foto, comprovante de residência, original e a cópia, e poderá fazer qualquer um dos serviços. Nós fazemos as 4 operações, né, que é o alistamento, a revisão, a segunda via, a transferência eleitoral. Também consulta para saber como é que está a situação, certidão de quitação também. Apesar de ter saído do Vila União, a unidade móvel continuará rodando a cidade. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira estaremos próximo à Lagoa do Opaia. A escola de apoio será a escola Jorge Brown. A presidente Dilma Rousseff lançou hoje o programa Mulher Viver Sem Violência. O programa pretende investir 265 milhões entre 2013 e 2014 para atender mulheres em situação de violência. O programa prevê a criação de centros integrados de serviços chamados de Casa da Mulher Brasileira, que deverão atender 200 pessoas por dia. A Casa da Mulher Brasileira oferecerá os serviços de delegacias especializadas de atendimento à mulher, juizados e varas, defensorias, promotorias, equipe psicossocial e equipe para orientação ao emprego e renda, além de uma brinquedoteca e um espaço de convivência. Muitos hospitais do Sistema Único de Saúde em todo o país estão descumprindo a lei federal que garante às gestantes o direito de levar um acompanhante, seja homem ou mulher, para prestar apoio antes, durante e após o parto. Veja. Embora esse direito seja garantido por lei federal, a maioria das gestantes ouvidas por levantamento da Rede Cegonha, programa do Ministério da Saúde, relatou que não teve direito ao acompanhante na hora do parto. Essa é uma realidade em todo o Brasil. Na realidade, existe de fato alguns motivos que dificultam a aplicação da lei, mas a grande maioria das vezes é por uma desculpa
no sentido de acompanhar, de aceitar o acompanhante. De acordo com dados da ouvidoria, 64% das 54 mil mulheres ouvidas entre maio e outubro de 2012 não tiveram direito a acompanhante. Apenas 15% delas relataram não conhecer esse direito. Os dados demonstram que, apesar de ter entrado em vigor em 2005, a Lei 11.108, que determina que a gestante pode levar um acompanhante de sua livre e espontânea vontade, as próprias unidades de saúde não permitem a entrada. Mas é bem diferente aqui no Hospital Gonzaguinha de Messejana. Aqui, o parto é humanizado e toda gestante, se quiser, tem um acompanhante. O acompanhante é de livre escolha da gestante, então ela já traz esse acompanhante dela de casa, né? E aí pode ser do sexo feminino, do sexo masculino. É o caso de Sulene, que aguarda o primeiro filho e pode nascer a qualquer hora. E a mãe está ali do lado. A gente se sente mais segura, né? Porque nessa hora bate um medo, um nervosismo, então é bom ter uma pessoa acompanhando. Patrícia acabou de dar à luz ao terceiro filho, mas este foi o primeiro a ter o acompanhamento do pai. E ela conta como a experiência foi positiva. Eu estava assim me sentindo só, né? Eu vi as outras tudo com acompanhante, eu ainda estava sozinha. Aí quando ele chegou, 8 horas, 8h45 mais ou menos, eu ainda estava sofrendo para ter ele. Aí quando ele chegou 9 horas, 9h03 eu tive ele. Eu achei muito interessante, porque o pai devia ter essa disponibilidade de ter um acompanhamento com a esposa, né? Passar mais segurança para ela, não só em casa, mas também no hospital, né? Pois é, se isso é um direito, tem que ser garantido. Vamos a outras notícias de hoje do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a 80 anos de prisão por ordenar assassinatos de dentro do presídio. Somando as penas aplicadas, ele deveria cumprir mais de 200 anos de detenção. E continua o julgamento do advogado e PM reformado Misael Bispo de Souza, acusado de matar a advogada Mércia Nakashima em maio de 2010. Hoje é o terceiro dia de juízo no Fórum Criminal de Guarulhos, em São Paulo. Mulheres mostram a bandeira que traz o bordado, o nome da presidente do Brasil, durante o lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, no Palácio do Planalto, em Brasília. A campanha, como eu disse aqui há pouco, faz parte de um projeto educacional que combate atos violentos contra as mulheres. Hoje no Chile foi inaugurado o maior observatório astronômico do mundo, em São Pedro do Atacama. O grande conjunto de radiotelescópios vai buscar pistas sobre a origem do universo. Na página oficial do Vaticano, há pouco foi publicada a famosa frase Habemus Papam e o novo símbolo que representa que o conclave teve sucesso. E temos também aí, essa frase foi dita pelo cardeal Jean-Louis Torrent ao anunciar o novo Papa da Igreja Católica. E com toda certeza a imagem mais icônica desta quarta-feira, 13 de março de 2013, é esta aí da primeira aparição de Jorge Mário Bergoglio como Papa Francisco I na sacada central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, que ele desempenha aí um bom trabalho daqui para frente. Termina aqui a nossa edição de hoje. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.